Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a Evolucim recebe a professora Nelise Araújo. A professora Nelise é nascida e residente em Florianópolis, Santa Catarina. Ela é historiadora, mestre em História do Tempo Presente, doutora em História Contemporânea. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2015. É docente da Conscienciologia desde 2016. Atualmente, ela integra a coordenação geral da Ortocognitivos, que é a Associação Internacional para a Implantação da Cognópolis em Santa Catarina. A professora Nelise foi convidada para nos passar uma palestra que o tema é Autopesquisa dos Zeitgeist da Ressoma. Então, professora Nelise, seja muito bem-vinda. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Bruna, pela apresentação. Obrigada a toda a equipe aqui da Evolucim pelo convite, pelo suporte aqui na palestra também. Eu espero que a gente consiga trocar aqui algumas ideias sobre essa temática, né, autopesquisa do Zeitgeist da Ressoma, e trocar algumas ideias, ampliar as nossas autopesquisas, né, então, no que for possível, eu queria deixar, assim, todo mundo bem à vontade para colocar suas questões, suas dúvidas, mas também comentários. Eu estou vendo que tem pessoal aqui dando boa noite, então queria pedir quem puder dar boa noite aqui para a gente ver quem está online com a gente, né, Bruna? Então, podem interagir aqui com a gente, deixar todo mundo bem à vontade, mas principalmente agradecer, principalmente vocês aqui da Evolucim, para essa oportunidade. Obrigada. Certo. Quem quiser também pode fazer suas perguntas pelo chat. Eu vou ficar aqui no backstage, vou deixar a professora com vocês nesse momento. E aí, sempre que vocês fizerem as perguntas, eu passo as perguntas para a professora. Então, boa palestra, Nelise, boa palestra a todos. Obrigada. Obrigada, Bruna. Bom, pessoal, eu vou então compartilhar com vocês aqui a apresentação de hoje. Vamos ver se entrou. E para a gente fazer então essa nossa conversa sobre a autopesquisa do Zeitgeist da Ressoma. Eu sei que são termos que talvez não sejam muito comuns, tanto o Zeitgeist quanto Ressoma, para quem talvez esteja nos seus primeiros contatos aí com a Conscienciologia, mas fiquem tranquilos que a gente vai conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, algumas palavras só de boas-vindas a todos vocês. Primeira coisa, nossa duração aqui. Previsto, então, um bate-papo aqui de 1 hora. A gente vai até as 8h30 hoje. Então, aproveitem aqui esse período, né? Como eu comentei, para a gente interagir. E a outra questão são os próprios neologismos, como eu falei agora, né? O Zeitgeist, a Ressoma, enfim. Então, principalmente quem tiver nos seus primeiros contatos com a Conscienciologia, se tiver alguma dúvida em relação a alguma palavra, algum termo que por acaso eu utilizar, fique bem à vontade também para colocar a pergunta ali no chat, e a Bruna ela vai fazendo então a mediação da nossa conversa, tá? Sobre registros pessoais e otimizações quanto ao ambiente, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês? O nosso tema hoje é autopesquisa do Zeitgeist da Ressoma, né? Então, vejam, autopesquisa, né, a consciência pesquisar a si mesma. Então, sou eu comigo mesma, né, pesquisando a minha própria consciência. É interessante, eu penso, quem puder, fazer os seus registros a partir do que a gente conversar aqui hoje, quem puder, inclusive, otimizar o seu ambiente, né, se for possível, estar num ambiente mais tranquilo, que propicie algumas autorreflexões, pode ser interessante para você tirar o melhor proveito da nossa palestra hoje. E principalmente aqui, manter sempre o senso crítico, né, em relação a tudo que a gente conversar também, e participar. Então, mais uma vez, eu faço aqui um convite a todos vocês, a nossa interação. É fundamental também a gente sempre colocar o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informamos aqui nesta palestra, experimente, tenha suas experiências pessoais, né? Então, o princípio da descrença é um dos princípios da Conscienciologia, um princípio fundamental, e visa justamente fazer a profilaxia, né, de que a gente não vá na onda de ninguém, né? E aqui, hoje, especialmente, a gente está falando sobre uma das premissas, inclusive, da Conscienciologia, que é a autopesquisa, né? Então, é importantíssimo também a gente estar
o tempo todo aí com o princípio da descrença sempre em vista, né? Então, levar o princípio da descrença em consideração, porque aqui o nosso interesse não é colocar uma teoria, expor uma teoria, mas expor um pouco, inclusive eu vou fazer isso, eu vou expor um pouco das minhas experiências pessoais, para que cada um também procure ter as suas próprias experiências e avaliar por si mesmo o que a gente conversar aqui hoje, né? Brevemente, eu só gostaria de colocar o seguinte: se alguém aqui estiver assistindo depois ou agora ao vivo, né? Então, essa nossa conversa, e tiver num dos seus primeiros contatos com a Conscienciologia, e quiser entender um pouco mais sobre o que a gente vai falar aqui hoje depois, eu deixo a sugestão de conhecer a obra Nossa Evolução, do professor Valdo Vieira. Então, nessa obra, o professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, comenta, coloca reflexões acerca de 5 perguntas, como quem é você, o que é você, de onde você veio, o que você faz nessa vida na Terra e para onde você vai. São 5 perguntas, eu penso que muito comuns, dizem até aqui 5 perguntas clássicas, né, da própria filosofia, e que são, então, aprofundadas, são feitas algumas reflexões nessa obra. Essa obra está disponível, inclusive em e-book, gratuitamente, no site da Editares, que é uma instituição da Conscienciologia, e que então vocês podem fazer o download, quem não tiver pode fazer o download dessa obra para conhecer um pouco mais o que nós vamos comentar aqui hoje. Ainda sobre Conscienciologia. Conscienciologia, então, é o estudo da consciência inteira, né, numa abordagem integral. A consciência aqui não é algo que está, por exemplo, no cérebro físico, muito pelo contrário, tá? A consciência, a gente está considerando aqui, muito mais do que, por exemplo, o próprio corpo físico, tá? Justamente por isso, a consciência, ela tem múltiplas vidas, ela se manifesta em diversas dimensões, não só na dimensão intrafísica, mas nas dimensões extrafísicas, e tem vários veículos de manifestação, né? Então, além do corpo físico, tem um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental, são os estudos aqui da holossomática, né? Então, na Conscienciologia, assim, em linhas gerais, eu digo que, para mim, né, uma das grandes validades aqui da Conscienciologia é o seguinte: é promover mudanças em si mesmo, de modo autoconsciente. Então, e mudanças para melhor, né, visando o próprio processo evolutivo da consciência, então a gente visando melhorar a si mesmo. E tudo isso com base em algumas premissas, porque afinal de contas é uma ciência, então e essas premissas, elas estão ali no que a gente chama de paradigma consciencial, que de certa forma é o que eu comentei agora há pouco, ok? Então vejam o seguinte, aqui já para a gente entrar um pouquinho mais no nosso tema de hoje, sobre a ressoma. Então, a gente tem aqui um quadro ilustrando a seguinte situação, né? Quem é a Conscien e quem é a Consciex, que é quem está nesse fluxo ali, né? A Conscien é a consciência intrafísica, a Consciex é a consciência extrafísica. A Conscien, ou seja, a pessoa em vida humana, a Consciex é o que algumas pessoas chamam de espírito, perispírito, enfim. Então, a Consciex, quando ela reativa o seu corpo físico, né? Ela vem para uma nova vida física. Esse processo é o que nós chamamos de ressoma. Ressoma, reativação do soma, soma corpo físico. Então, esse processo da ressoma é um dos nossos temas aqui de hoje, né? A dessoma, por sua vez, é quando a consciência intrafísica descarta o corpo físico, né? Então, é também chamada de morte. Então, e nesse ciclo, a gente tem essa alternância de períodos preponderantemente no extrafísico ou no intrafísico. Então, hoje o nosso enfoque aqui é falar sobre a autopesquisa do Zeitgeist da ressoma. Então, ou seja, o espírito da época, o contexto, no momento em que a pessoa reativou o seu corpo físico, no momento em que nós reativamos os nossos corpos para esta vida intrafísica, né? E o que isso pode ter de implicações, de indicadores, enfim, o que a gente pode extrair, né, de informações sobre isso. Então, vejam aqui. São 3 tópicos que a gente pretende comentar hoje. São eles, então, os objetivos
autoevolutivos da identificação do Zeitgeist da Ressoma, ou seja, quais são as vantagens de eu identificar o Zeitgeist, né, o espírito da época, do momento ali, das circunstâncias em que eu ressomei. Então, basicamente assim, por quê? Para que fazer isso, né? Por quais meios pesquisar esse espírito da época? Então, que tipo de ferramentas, quais são as fontes que a gente pode buscar para pesquisar isso? E como analisar esses fatos e até os parafatos e tratar das hipóteses obtidas. Então, como dar um tratamento aqui para essas informações, muitas vezes, que a gente obtém a partir, então, dessas pesquisas, tá? Então, hoje o objetivo é a gente conversar um pouco sobre esses 3 tópicos. Eu vou procurar entrelaçá-los, tá? Eles não estão, assim, numa sequência 1, 2, 3 exatamente, mas eles vão aparecendo aqui ao longo, então, da nossa conversa. Bom, primeira coisa, né? O que é o Zeitgeist da Ressoma? Já que a gente está falando sobre auto-pesquisá-lo, né? O Zeitgeist da Ressoma, numa definição aqui do verbete da professora Elizabeth Rodrigues, é o conjunto de acontecimentos, fatos, parafatos, que são relativos ao período de retorno à vida intrafísica da consim intermissivista, ou seja, que passou por um curso intermissivo, homem ou mulher, sendo possíveis indicadores do trabalho proexológico a serem desenvolvido pela mesma. Então vejam que aqui tem alguns elementos bem interessantes, eu penso, para a gente parar um pouquinho e refletir a respeito, né? Primeira coisa, né? Então, o Zeitgeist da Ressoma, ele é um conjunto de acontecimentos, eventos, fatos e parafatos. Então, um fato isolado, né, ele não constitui exatamente um Zeitgeist da Ressoma. Tá? O Zeitgeist, ele é um conjunto, né, de informações. Outra coisa é que ele é relativo, claro, a gente está falando sobre Ressoma, então relativo ao período de retorno à vida intrafísica. A gente está usando aqui o termo retorno, considerando esse ciclo multiexistencial, né? Considerando que nós temos múltiplas vidas, ok? E da consciência intermissivista, ou seja, que passou por um curso intermissivo. Esse curso intermissivo é um curso, digamos assim, preparatório, né? E sendo possíveis indicadores do trabalho proexológico. Quando a gente fala em proexológico, a gente está falando aqui em proexis, né? Programação existencial. Ou seja, aqui, se a gente conhecer, se a gente estudar esse conjunto de acontecimentos do período da nossa ressoma, isso pode trazer alguns indicadores da nossa proexis, da nossa programação existencial, né, que basicamente é o que eu me programei para fazer nesta vida intrafísica. E claro que isso isoladamente pode não configurar, né, de fato, a identificação da proexis em si toda, né, completa, mas também é muito difícil, eu penso, você acessar a sua proexis toda de uma vez só, mas normalmente a gente vai justamente descobrindo ela em partes, né? E uma dessas formas, uma das técnicas, a gente pode considerar que é justamente acessar pela via do Zeitgeist da Ressoma. Basicamente, o que é que a gente está buscando aqui? O que estava acontecendo quando você retornou para a vida intrafísica? Então, o que estava acontecendo? Qual era o Zeitgeist? Qual era o espírito da época? Né? O que estava acontecendo ali? E aí disso, ver se existem conexões que você pode unir, né? Que você pode dali extrair para pensar na sua programação existencial. Então, é algo bem prático, que tem benefícios diretos, né? Então, na medida em que a gente aprofunda essa autopesquisa, até para o momento evolutivo atual e futuro, né? Sendo assim, se o Zeitgeist da Ressoma, se ele traz possíveis indicadores desse trabalho proexológico, né, ser desenvolvido, uma coisa só para a gente relembrar aqui é que a proexis, ela é uma programação existencial, né, como o termo, ele faz essa junção, e que foi planejada antes da Ressoma. Né? Então, o proexista, a Consim, que tem uma proexis, fez essa programação antes mesmo da sua ressoma. Então, vejam que tem uma conexão interessante aí, porque é possível que, e aí cada caso é um caso, mas já estou levantando porque isso vale a pena até cada um avaliar o seu próprio caso, né? Mas é possível que
inclusive, nessa etapa de planejamento, a pessoa tenha planejado o momento, o Zeitgeist da ressoma, né? Então, essa é uma das hipóteses que a gente pode levantar. E aí, o que isso pode trazer também para nós, além dos próprios indicadores desse trabalho proexológico, né? A gente pensar no seguinte: existem transformações acontecendo no mundo o tempo todo, né? E essas transformações, elas podem ser senhas proexológicas. Então, vamos pensar no seguinte, né? As transformações que aconteceram, digamos, no século XVIII, então as revoluções, digamos, industriais do século XIX, então todas as acelerações, a aceleração da vida humana no século XX, então são grandes transformações de épocas, né? Determinadas épocas, nesse caso estou usando séculos como referência. A hora que a pessoa, a consciência, né, ela escolhe talvez o momento da sua ressoma, o que ela ressoma naquele contexto, a gente pode utilizar essa investigação desses Zeitgeist para ver quais são possíveis senhas proexológicas. Eu acho que talvez no momento em que eu for mostrar um pouco, ele dá o meu exemplo, né, colocar a minha autopesquisa, talvez isso fique até um pouco mais claro, porque eu quero puxar justamente esse item aqui das transformações da época, né, que no meu caso, eu vejo isso aparecendo ali no período da minha ressoma. A evitação das automimeses patológicas. Então, isso também é uma coisa que eu observo e que eu acho bem interessante. Então, essa autopesquisa do Zeitgeist da ressoma, ela propicia que você tenha um pouco mais de clareza, um pouco mais de lucidez sobre o que aconteceu com você, talvez no seu contexto multiexistencial. Acaba não se restringindo ao momento, às circunstâncias da ressoma, sabe? Então, a gente acaba tendo uma ampliação. Então, em termos de autopesquisa consciencial, é muito interessante porque é algo que essa investigação favorece, claro, as autorretrocognições, até porque, inevitavelmente, você está mexendo com história, com passadologia, né? Mas, independente disso, pelos fatores que você pode avaliar pelo que aconteceu ali, né? É possível, muitas vezes, já verificar quais são aqueles gargalos mais comuns, as suas características, o que estava acontecendo ali, e que pode ser que evitando vai evitar também que você entre em algum tipo de desvio. Também vou dar um exemplo disso daqui a pouco. E aí vem a possibilidade de correção de rota evolutiva. Então, se você tem, por exemplo, uma programação existencial, né, uma programação de vida, e estiver entrando em algum tipo de desvio dessa programação, conhecer os Zeitgeist da ressoma, conhecer o contexto, né, esse espírito da época, pode auxiliar a fazer essa correção de rota, né, na medida em que a gente verifica, e eu penso que isso tem muita relação com o item anterior, verifica, inclusive, as possíveis automimeses. Automimeses, eu acho que eu não comentei, né, as automimeses são aquelas repetições, são coisas que muitas vezes a gente já vem fazendo, né, algumas vidas até vem reproduzindo, e que no nosso processo evolutivo elas já estão anacrônicas. Então, é interessante conhecê-las para superá-las, né? Então, o conhecimento, assim, desses Zeitgeist da ressoma pode trazer alguns indicadores daquilo que já faz parte, né, da nossa multiexistencialidade, e aí a gente pode ver o que talvez já esteja aí anacrônico nesse contexto, né? Então, dentro disso, inclusive, né, tem muita relação com isso, eu queria fazer uma breve diferenciação entre Zeitgeist e mesologia, porque eu penso que são dois termos que, às vezes, podem parecer próximos, mas eles são muito diferentes. Tá? O Zeitgeist, eu trouxe ali a definição que está no verbete Zeitgeist da ressoma, então, de que o vocábulo, ele vem do idioma alemão, então, ele significa espírito do tempo, né? Porque Zeit é tempo e Geist é espírito. Tá? Então, essa seria a definição e é o que a gente está trazendo aqui hoje, né? A mesologia, quando se fala em mesologia, eu acho que é importante a gente diferenciar, porque é o seguinte, ela é um ramo da biologia, segundo a definição da professora Daiane Roça, mas dedicada ao estudo das relações entre seres vivos
e o ambiente no qual vivem, considerando as recíprocas influências. Então, vejam, se o Zeitgeist tem bastante aqui a relação com a época, né, o espírito do tempo, o contexto, né, da situação, a mesologia, ela vai ter relação com o ambiente e com relações recíprocas dentro de um determinado ambiente, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter bem clara, assim, essa diferença, né, entre o Zeitgeist e a mesologia, porque são itens, quando eu falo aqui na autopesquisa do Zeitgeist da Ressoma, eu estou falando exatamente dessa linha mais temporal, tá? Eu não estou falando tanto das relações das pessoas nos ambientes, né? Então, aqui, para a gente considerar o que estava acontecendo no período da Ressoma, a gente pode considerar uma escala, né, que vai, por exemplo, desde itens macro até micro. Então, a gente pode considerar desde, por exemplo, o que estava acontecendo no planeta, no país, no continente, na localidade intrafísica. Ali, quando eu coloquei localidade intrafísica, eu coloquei pensando assim, pode ser o estado, pode ser a região da cidade, a cidade ou município, né? Então, enfim, uma escala aqui mais micro, né? E, claro, o próprio cenário multidimensional. Então, o que é que estava acontecendo no cenário multidimensional? Então, nesse período da Ressoma. Isso também faz parte, né? E agora, em relação ao próprio período, a gente também pode pensar de uma abordagem macro até o micro, né? Então, ali eu coloquei década, mas poderia até pensar em expandir um pouco essa década, né? Ano, mês, até o dia mesmo da Ressoma. Então, tudo isso configura esses Zeitgeist. Eu acho que é interessante, assim, a gente ter bem claro de que o Zeitgeist, ele é uma época, né? Não tem como a gente restringir e falar que foi o dia tal. Então, isso ele está muito mais abrangente, né? Então, porque isso amplia o leque de pesquisa, eu acho que traz muito mais informações. Então, sabe, a própria pesquisa, ela pode ficar mais rica quando a gente abre esse leque, né? Então, veja, o que eu estou falando aqui sobre esse jogo de escalas, né? Então, da gente, às vezes, ir assim, das questões, por exemplo, de olhar o que estava acontecendo no planeta e no bairro onde você ressomou, o que estava acontecendo na década e no dia em que você ressomou, né? Então, a gente vê que existe uma articulação entre aquilo que está no macro e aquilo que está no micro. E o espírito do tempo, ele está justamente nessa articulação. O que eu estou querendo dizer com isso? Onde é que eu estou querendo chegar? Às vezes, assim, se eu falar que, eu pesquisei o que aconteceu na minha cidade no dia que eu nasci, isso não necessariamente traz para mim o Zeitgeist da Ressoma, porque talvez não necessariamente eu esteja chegando ali no espírito do tempo, né? Então, talvez a pesquisa ela ainda precise ampliar mais. Eu preciso de mais elementos para eu considerar aquilo um Zeitgeist da Ressoma. Então, é justamente esse conjunto, né, do macro, do micro, essas articulações que vão enriquecendo essa compreensão do que é um Zeitgeist, né, do que era aquele Zeitgeist no momento da minha ressoma. Então, eu coloquei até ali uma referência para quem tiver interesse, claro, mas se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre essas questões de escala na história, né, tem uma obra de um historiador chamado Jacques Revel. Então, e ali tem vários outros historiadores que também contribuem, tem uma discussão a respeito dessas questões de macro e micro. Então, isso para quem tiver, talvez, interesse em ampliar um pouco isso. Bom, aqui algumas considerações, né? Primeiro, não existem duas consciências iguais, tá? Isso aqui eu acho que a gente está falando aqui desde o início já sobre consciência, né? Consci, consciex, mas eu acho que é importante deixar aqui bem claro, até pelo seguinte, eu gostaria de daqui a pouco começar a falar um pouco sobre a autopesquisa, né, a minha autopesquisa, apresentar alguns tópicos para vocês, uma seleção que eu fiz, e aí eu acho que é interessante até porque, assim, mesmo talvez alguém que tenha ressomado no mesmo período que eu, não necessariamente vai encontrar os mesmos pontos, tá? Então, cada um é cada um, eu acho que é interessante depois fazer a sua autopesquisa, ver quais elementos vai encontrar, até porque nesse processo, eu vejo que é muito importante a gente contar, até se inserir no processo multidimensional, prestar atenção nas sincronicidades, né? E aí vão aparecendo realmente os elementos da autopesquisa, mesmo que o Zeitgeist seja semelhante, né? Outro ponto é o seguinte, a dúvida, ela fundamenta a ciência.
E isso é uma frase que eu extraí lá da obra Projeciologia, do professor Valdo Vieira, uma afirmação. E a outra questão é a seguinte, de que uma teoria científica, ela possui hipóteses testadas, fatos e leis. Então, assim, muito do que eu vou falar daqui para frente, enfim, o que a gente está conversando aqui, é levantamento de hipóteses. Então, de forma alguma, são teorias científicas, são afirmações peremptórias. Então, a gente está aqui levantando hipóteses sobre o processo de autopesquisa. E eu penso que quando cada um faz isso, né, faz a sua própria autopesquisa, é importante também estar com esse abertismo e até tomar cuidado com as autoconvicções. Então, isso é uma postura profilática. Tomar cuidado com as autoconvicções, porque às vezes, e até para não cair em automimese, porque às vezes a gente tem algumas tendências, né? Então, eu gosto de tal assunto, e aí eu identifico aquilo, e aí a pessoa fica muito próxima àquela temática. Então, aqui é importante manter até um certo distanciamento e considerar que essas hipóteses são hipóteses, né? E, inclusive, ali a última frase que eu coloquei, uma orto-pensata também do professor Valdo, é o seguinte: jamais devemos esquecer, em ciência, hipótese não é fato. Né? Então, a gente vai fazendo aqui um levantamento de hipóteses. E o outro ponto é o seguinte, então, e aqui na Conscienciologia a gente trabalha também com as verdades relativas de ponta. Né? Ou seja, as verdades, primeiro, elas são relativas, né? Então, como num processo científico, elas estão aí para serem também questionadas, e elas são de ponta justamente porque elas consideram todo um processo multidimensional, tem toda uma conexão com o nosso processo evolutivo, né? Então, aqui, entrando um pouquinho, assim, na minha autopesquisa, e aí, assim, só para deixar bem claro, vou expor aqui alguns tópicos, mas foi uma seleção, tá, do que eu fiz até para mostrar alguns tópicos, e o objetivo aqui é só exemplificar, tá, não é expor, o tópico não é exposição de autopesquisa, né, então é só exemplificar alguns pontos para, a partir disso, eu comentar com vocês, assim, como é que eu vejo que a gente pode buscar determinadas informações para compor essa autopesquisa, né. Então é o seguinte, o meu ano de ressoma é 1988. 1988, eu coloquei ali uma nuvem de palavras, que são palavras que vocês vão ver que vão aparecer daqui para frente, né, em algumas fontes, enfim, algumas pesquisas que eu fiz. Então, o que estava acontecendo naquela época, em diferentes níveis, macro e micro, né? Então, a gente vê ali reunificação, integração, cooperação, início, implantação, redemocratização, partidos unidos, direitos sociais. Então, são vários tópicos, né, várias palavras, então, que aparecem, que chamam a atenção nessa pesquisa, então, que eu fiz sobre esse período. Tá? Então, eu queria, em primeiro lugar, já mostrar essa nuvem de palavras, porque o que eu vejo é que tem algumas relações com muitos dos meus processos, inclusive, e isso vai aparecendo aqui logo adiante, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Minha data de ressoma é 3 de março de 88. Um fato marcante aí é que eu peguei no mundo, no continente e no país, tá? No Brasil, no caso. Aqui no mundo, né? Um fato marcante nessa época, se a gente for pegar ali o período, né? Eu considero a queda do Muro de Berlim. Como é que a gente pode pesquisar o fato marcante do mundo, né? Existem diversas obras, então, que você pode ler da própria história, né, dependendo do período, claro, em que você nasceu, mas, por exemplo, uma obra que é bastante conhecida é O Breve Século XX, de um historiador chamado Eric Hobsbawm, então é uma obra bastante comentada. Ele tem, claro, uma linha que se chama uma linha historiográfica, então ele é de uma linha chamada marxista, e isso significa que ele tem uma abordagem mais da história econômica, mais da história política. Mas é uma obra bem interessante porque passa por todo o século XX. Então eu acho que a grande maioria acaba se encontrando, né? Não sei quem nasceu de 2000 para cá, mas acaba se encontrando ali alguns em algum momento. E ali já tem, de certa forma, uma discussão, né, sobre quais seriam esses fatos marcantes. Então isso é uma ideia, tá? E assim, uma ideia mais técnica, né? Uma ideia talvez mais prática até é o seguinte, claro que não dá para parar por aí, mas abrindo a própria Wikipédia, você pode abrir a Wikipédia e colocar o seu ano de nascimento. Lá aparece uma lista de o que aconteceu no seu ano de nascimento.
Agora, até para não restringir o ano, eu acho sempre melhor ampliar essa pesquisa, né? Então, a gente ampliar para poder ter mais elementos, né? Como foi aqui o meu caso. Então, meu ano é 88, mas o fato marcante do período, eu considero que é a queda do Muro de Berlim, né? Então, e isso tem relação, inclusive, claro, com a reunificação da Alemanha, né? Já foi um desdobramento da reunificação da Alemanha. Então, eu até coloquei um quadrinho ali para lembrar de comentar, que é o seguinte: o fato marcante aqui, ele pode tanto ser anterior quanto posterior à ressoma, porque a gente está falando da época. Então, você pode pegar a sua data de ressoma e pode ser antes ou pode ser depois, né? Porque a gente está falando da época da ressoma, tá? Então, nesse caso aqui, eu escolhi uma data que foi depois. Então, dentro dessa linha que eu comentei, eu estou fazendo aqui uma seleção, né? Um outro fato marcante, então, aqui falando no continente da América do Sul, né? 1991 é a criação do Mercosul. Então, o Mercosul então, toda a integração aqui entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Integração comercial. Mas eu acho interessante, o que eu achei de fato interessante foi o seguinte, que a assinatura do tratado que deu, assim, o pontapé ao Mercosul, e que é chamado de Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, ele é de 88. Então, ele é ainda mais próximo até da minha ressoma do que o próprio Mercosul, né? Mas vejam que tem uma relação entre um processo de reunificação da Alemanha, um processo de integração, né, que se desdobra no Mercosul, e depois pensar aqui no próprio país, né? Então, eu ressomei no Brasil, né? Minha localidade de ressoma é Florianópolis. Então, o fato marcante aqui no Brasil que eu coloquei foi a própria promulgação da Constituição brasileira. Então, a Constituição brasileira, até hoje, é essa que foi promulgada em 88, né? E ela já vinha sendo formulada. E isso, para muitos historiadores, é considerado um marco final do processo de redemocratização do Brasil. E que já vinha se desdobrando pelo menos ali desde 1984, 85, né? Então tinha um processo de redemocratização e que se consolida em 88, que foi também o ano da minha ressoma. Então, tudo isso, né, compõe nessa abordagem, assim, essa linha mais macro, né, o que eu considero, assim, o zeitgeist da ressoma. Aqui eu coloquei alguns jornais, então, o Globo e Folha de São Paulo, então, para chamar atenção para o seguinte, de que na capa desses jornais, essas são as capas do dia seguinte à minha ressoma. Então, eu ressomei no dia 3 de março, logo eu fui buscar as capas do dia 4. Por quê? As matérias do dia 4 iam se referir ao dia 3. Né? Então, isso já fica até uma dica, né, quem for fazer pesquisa a esse respeito. Então, ao buscar jornais que são diários, porque tem revistas, por exemplo, que são mensais ou são semanais, mas quando a gente vai aos jornais, é interessante porque muitos deles são diários, né? E aí, quando for ao jornal, pegar o do dia seguinte, porque daí ele vai estar falando sobre o dia da ressoma da pessoa, né? E foi isso que eu fiz aqui. Então, eu busquei o Globo e Folha de São Paulo. São dois jornais que quem tiver interesse pode acessar o site desses jornais e acessar lá o acervo. Eles têm um acervo digital onde ficam disponíveis ali todas as edições, tá? O Gustavo está lembrando aqui que foi interessante que o Tratado do Mercosul foi assinado em Foz do Iguaçu. Exatamente. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, que está em Foz do Iguaçu, então lá foi assinado, então, o Mercosul, né, que a gente estava comentando ainda há pouco. Então, gente, aqui eu estava falando sobre os jornais. Quem tiver interesse, então, de fazer a pesquisa, né, de saber o que foi noticiado no dia da sua ressoma, no dia seguinte, né, sobre o dia da sua ressoma, então eu sei de pelo menos esses dois jornais, tem vários outros também, eu vou falar daqui a pouco, né, de outras possibilidades, mas eu sei que esses dois têm acesso gratuito, inclusive, né, para quem quiser fazer essa pesquisa. Mas aqui o que eu ia chamar a atenção era o seguinte, a gente tem ali partidos unidos dão apoio à Constituinte, né, e partidos se unem para acelerar a Constituinte. Então, novamente, esse processo de união, né, das pessoas se aproximarem, de integração. Então, eu fui percebendo como isso vai aparecendo nesse contexto, né, no espírito aí da época da minha ressoma. E aqui eu fui buscar também a revista Veja. A revista Veja é outra fonte que tem acervo digital.
A revista Veja, ela tem um acervo digital que, se eu não me engano, ainda hoje, ela não está mais disponível gratuitamente, né? Ela tem uma taxa para você acessar, mas ela é muito interessante porque ela tem um acervo completo e lá é possível acompanhar. A revista Veja, ela foi lançada em 1968, né? Então ela é interessante principalmente para essa pesquisa, né? Para quem ressumou de 68 para cá. Mas ela vai mostrando diversos momentos da história, e aqui na revista Veja já é bacana a gente considerar o seguinte, tá? Eu vou falar um pouco mais disso também à frente, mas eu acho que já vale fazer esse adendo, da gente observar sempre a linha editorial, de onde a gente está pesquisando, né? Seja jornal, revista, enfim. Porque a revista Veja, ela passou por muitas mudanças na sua linha editorial. E isso, claro, vai influenciando no seu conteúdo, vai influenciando na forma de comunicar, né? Então é importante conhecer a linha editorial, um pouco daquela linha ali no momento, para você saber mais ou menos quais eram os propósitos, né, também de se noticiar aquilo, porque isso tem um reflexo. Então vejam o seguinte, né, do que eu selecionei, do que eu estou trazendo aqui para vocês, eu trouxe vários elementos, assim, do contexto da época, muito voltados talvez até à própria história política, né, então como é que estava o contexto aí de constituinte, reunificação da Alemanha, Mercosul, mas vejam também as fontes que eu estou trazendo, né? Eu estou trazendo a revista Veja, o próprio O Globo, Folha de São Paulo. Então, são veículos de comunicação e que têm esse viés, talvez de mostrar um pouco mais o lado da política. Né? Eu poderia ter feito um estudo dos filmes, por exemplo, ali naquele período, e aí talvez eu trouxesse aqui com uma outra linguagem, da própria literatura. Então, existem vários vieses, né, pelos quais a gente pode seguir aqui, e o que a gente escolher vai também determinando as informações que vão chegando até nós. Então, aí eu trago aqui uma consideração, Carlos Bacelar, uma citação, né, em que ele diz o seguinte: ao iniciar a pesquisa documental, é preciso conhecer a fundo, ou pelo menos da melhor forma possível, da melhor maneira possível, a história daquela peça documental que se tem em mãos. Sob quais condições aquele documento foi redigido? Com que propósito? Por quem? Documento algum é neutro. Ele sempre carrega consigo a opinião da pessoa ou do órgão que o escreveu. Então, isso é interessante, assim, pelo menos na história, normalmente se trabalha bastante essa questão aqui das fontes documentais, né, de você interrogar a fonte também, não acreditar nela, assim, de pronto, né, porque a gente sabe que tem um processo de produção dessa fonte, né, então, seja ela uma revista, por exemplo, um jornal, né, mas por que se, por exemplo, se escolheu colocar essas manchetes e não outras, talvez? Então, a gente refletir sobre esse processo de seleção. Então, tudo isso contribui para a gente tornar talvez mais denso, né, dar um pouco mais de corpo para essa autopesquisa sobre os Zeitgeist, né? Então, voltando lá naqueles tópicos também que eu estava comentando, aqueles tópicos iniciais, para a gente não ficar, talvez, assim, só com alguns itens, né? E considerar aquilo o espírito da época. Então, se você quiser aprofundar, é interessante realmente ir um pouco mais a fundo nesse processo de pesquisa documental, ter mais elementos. Que elementos são esses, né? Então, assim, quais são as fontes que a gente pode ter? Podem ser jornais, podem ser revistas, podem ser filmes, podem ser biografias, porque às vezes na biografia de outra pessoa, falando sobre aquele período, também você pode extrair elementos. A própria literatura, como é que era a literatura, né, na época, quais eram as obras literárias mais lidas, no período da sua ressoma. Então, tudo isso são indicadores, né? Então, tudo isso pode ir compondo esse acervo, então, digamos assim, de autopesquisa, né? E aí sempre ter o cuidado de considerar que esses itens, né, essas fontes de pesquisa, elas são amostragens de uma época. Então, e aí volta até naquela citação ali, né, que eu estava mostrando, mas são amostragens, tá? De forma alguma, assim, a gente não pode pegar uma peça dessa e achar que ali tá a verdade, ali fechou, pronto, já sei como é que era, né? Então, ali tem uma amostra, tá? E dessa amostra é importante ter outras amostras também, para a gente ir compondo, né? Então, um pouco mais o nosso acervo a respeito desse Zeitgeist, ok?
Então, falando assim sobre essas fontes de pesquisa, né? Então, se eu quero pesquisar o que estava acontecendo, como é que eu posso fazer isso? Existem acervos físicos e acervos online. Eu penso que nesse momento atual nos favorece muito os acervos online, né? Os acervos físicos, mas que são muito importantes, por sinal. O primeiro item que eu coloquei ali foi que muitos, talvez, aí que estejam ouvindo a gente, já conheçam a própria Holoteca, lá em Foz do Iguaçu, fica no CAEC, Centro de Autoestudos da Conscienciologia, e nesse momento não está recebendo visitação, mas fora isso ela fica aberta ao público, né? As próprias bibliotecas e arquivos públicos ou privados, eu particularmente eu já usei muito a biblioteca pública do estado de Santa Catarina, então lá tem acervo de revistas, de jornais, tem obras raras, então muito material que pode ser utilizado e fica disponível ao público. Então, principalmente para quem mora em cidades maiores, normalmente, em capitais principalmente, né, normalmente tem acesso a essas bibliotecas e arquivos, né, especialmente os públicos, e os arquivos pessoais também. Né, às vezes tem aquela pessoa da família que guarda alguns materiais, algumas revistas, então tudo isso também pode contribuir como fonte, né. Nos acervos online, eu listei ali alguns, mas eu acho que tem vários outros. Eu até já vou comentar o seguinte, um item que eu acho interessante, que eu ainda não fiz, mas que eu acho muito interessante, eu ainda vou fazer, ver países com os quais talvez você tenha alguma relação, você se identifique, então, e você buscar, se tem, por exemplo, algum jornal ou alguma revista daquele país, que disponibilize esses acervos, assim, online, assim como eu mostrei ali da revista Veja, né, jornal O Globo, enfim. Normalmente os grandes veículos hoje eles já disponibilizam. Então a pessoa se identifica muito com a França, ou com a Espanha, ou com a Alemanha. Então, principalmente se souber o idioma, né, se tiver o domínio do outro idioma, vale muito a pena, Estados Unidos, vale muito a pena buscar esses outros arquivos também, né, esses acervos, e ver de que forma estava sendo noticiado lá. Porque muitas vezes as nossas conexões, as nossas identificações com essas localidades podem vir, inclusive, de outras vidas, né, de vidas passadas, você já tem uma conexão com aquele local. Então, também é bacana conhecer como é que aqueles veículos, né, desses outros países estavam noticiando determinados fatos ali, mesmo que às vezes apareça o mesmo fato, né, mas a forma deles de comunicar às vezes é diferente. Então, eu coloquei ali jornais, revistas, e as próprias, tem muitas, hoje em dia estão saindo muitas hemerotecas digitais. Na linha ali do que eu estava comentando das bibliotecas e arquivos públicos ou privados, então muitos órgãos têm lançado suas hemerotecas. Aqui eu trago o exemplo, aqui em Santa Catarina, né, para quem é de Santa Catarina tem esse recurso, que é a hemeroteca digital, então da Biblioteca Pública do Estado, né. Então é um acervo que ele ainda está em formação, eu sei que ainda está sendo digitalizado, então muito material vem lá, está lá no início do século XX, mas, por exemplo, o jornal O Estado, que foi um dos grandes jornais aqui em Santa Catarina no século XX, ele já está todo disponível online. Então, por exemplo, quem ressomou entre 1915 e 1968 na região aqui de Santa Catarina, tem essa possibilidade de fazer essa pesquisa online, né, de acessar lá e ver o que o jornal noticiou sobre o Estado ou sobre a cidade naquela época. Então, já que eu estou falando aqui da localidade, um outro item que eu gostaria de trazer é o seguinte, né? Um outro item é o seguinte, a gente tem aqui, fato marcante, a própria Conscienciologia aqui em Florianópolis, e algumas palestras com o professor Valdo Vieira, que aconteceram em 1988. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, só um segundinho, porque eu vi que meu notebook vai ficar sem bateria, só um instante. Pronto. Resolvido o problema técnico, vamos retomando aqui. Seguinte, então eu estava falando sobre o estado de Santa Catarina. Então, o fato marcante aqui sobre Florianópolis e a própria Conscienciologia aqui na região é o seguinte:
o professor Valdo veio proferir algumas palestras aqui em Florianópolis em 1988 e 89. Pelo que se tem registro, e se alguém souber de alguma coisa diferente, então peço já que me avise, por favor, mas isso é um tema que eu venho pesquisando, né? Mas pelo que eu tenho encontrado, parece que a primeira palestra do professor Valdo, aqui na região, foi em fevereiro de 1988. Tá? Ou pelo menos essa foi a primeira data que eu encontrei até agora. E o primeiro curso aqui em Florianópolis foi um curso P1, Projeciologia 1, né? Então, em 19 de novembro de 89. E a própria fundação, né, do IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, aconteceu em 16 de janeiro de 88. Então, uns 45 dias ali antes da minha ressoma, né? E as demais datas, então, são posteriores, né? O primeiro curso e até as palestras seguintes, né? Então, o que é interessante aqui? O que chamou minha atenção quando eu comecei a fazer essa pesquisa, até sobre o início da Conscienciologia aqui em Florianópolis? Eu comecei a ver que, assim, basicamente foi fundado o IIP, o professor Valdo veio a Florianópolis em fevereiro, e eu ressomei em março. Então, eu vim logo em seguida, né, da primeira vinda, provavelmente, do professor Valdo para cá, e depois da minha ressoma também começaram a acontecer os primeiros cursos aqui na cidade, né? Então, isso são elementos, né, são hipóteses aqui da minha autopesquisa e até da minha conexão com o grupo da Conscienciologia, com esse grupo evolutivo, né? Então, eu já como voluntária da Conscienciologia e me identificando com muitas pessoas do grupo, então foi interessante chegar aqui nesse elemento, né? Nesse dado. Vamos ver aqui, pronto. Aqui eu trouxe, então, onde é que eu consegui essas informações. Então, primeiro, no livro, na obra Evolutividade Planejada, do nosso colega Paulo Melo, ele relata que o primeiro contato dele com a projeciologia ocorreu em 88, numa palestra do professor Valdo Vieira, né? E depois eu trouxe também esse artigo, até ele é bem recente, ele foi lançado agora em 2020 na revista Homo Projector, a partir do Congresso Internacional de Projeciologia. Isso aqui, então, é uma citação do professor César Cordioli, onde ele coloca ali que o meu contato inicial com a projeciologia ocorreu em fevereiro de 1988, quando o professor Valdo Vieira, propositor da referida ciência, proferiu a palestra gratuita em Florianópolis, na sede da Federação Espírita Catarinense, e que o evento aconteceu no mês seguinte à criação do IIP. Então, aqui é interessante porque esse realmente foi um dos relatos, né, que eu obtive. Então, a respeito dessa palestra em fevereiro de 88, parece que tem, inclusive, uma nota que saiu em um jornal, e eu já estive pesquisando esse jornal em alguns meios, ainda não encontrei, mas é uma fonte aqui de pesquisa, né. Então, aqui, mais um item para a gente trabalhar aqui os Zeitgeist da ressoma. Como eu comentei antes, o próprio cenário multidimensional, ele também compõe, né, no meu entendimento, o próprio Zeitgeist da ressoma. Então, a gente buscar saber também quais eram alguns parafatos, né, e aí tem alguns meios, eu vou colocar, acho que logo em seguida, vou colocar logo em seguida ali para vocês, como é que a gente pode buscar, talvez, informações, por exemplo, sobre comunidades extrafísicas, né, para a gente ter alguns elementos e tentar se situar, né. Uma hipótese que eu levanto aqui é o seguinte, né? A gente tem conhecimento por meio de relatos do professor Valdo Vieira e de outras pessoas sobre, inicialmente sobre a Comunex Pandeiro. Então, essa Comunex é uma comunidade, então, extrafísica, né? Ela esteve ativa durante a década de 1970 e 80 até 1985. Ela foi desativada em 1985, tá? E aqui o que chama a minha atenção é o seguinte, que ela foi desativada em 1985 e eu ressomei em 1988. E com essa Comunex eu tive algumas experiências, já até auto-retrocognitivas, tive algumas vivências, então eu percebo, eu tenho uma conexão com essa Comunex. Eu não tenho, claro, total clareza, né, sobre a minha conexão, então, mas eu suponho que eu tenha tido, né, nela em algum momento. Então, eu acho bem interessante a gente buscar saber, procurar se localizar, em termos também de paraprocedência, em termos
das Comunex por onde a gente possa ter passado durante o período intermissivo, né? Então, antes de ressomar, onde é que eu estava? Isso pode ajudar também a compreender o próprio cenário multidimensional, além, é claro, de depois da ressoma, né? Também quem tiver informações sobre isso também auxilia, mas aqui nesse caso eu estou trazendo um fato anterior, né? Aqui eu trago, então, um item, uma citação do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, em que o professor Valdo Vieira coloca, então, o seguinte: quando havia o Paracamping Pandeiro, até 1985, eram desenvolvidas múltiplas reuniões extrafísicas. O pandeiro, tenda de campanha extrafísica erguida temporariamente para preparar a implantação da conscienciologia neste planeta, foi também ensaio para a instalação da Interlúdio. Interlúdio é uma Comunex, então também é uma comunidade extrafísica, mas muito mais recente, né? E que fica hoje próxima, provavelmente, ali a Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Então, ela está vinculada a Cognópolis de Foz do Iguaçu, né? Antes, existiram o curso intermissivo e o pandeiro. Agora, a Sinvexis, as Cognópolis e, além disso, a Comunex Interlúdio. Então, por que essa fala aqui foi interessante, chamou a minha atenção, né? Já que eu estou falando aqui autopesquisa, para procurar dar um exemplo prático, assim. Foi interessante pelo seguinte: eu me identifico tanto com a questão do curso intermissivo quanto do pandeiro, e aí olhando agora a Cognópolis, Comunex Interlúdio e a Sinvexis, quanto a Sinvexis, eu sou aplicante da técnica da inversão existencial. Quanto às Cognópolis, eu não moro na Cognópolis Foz do Iguaçu, mas como a Bruna apresentou aqui no começo, eu sou voluntária da Orto Cognitivos, e justamente o propósito da Orto Cognitivos é implantar uma Cognópolis, né? Esse é o propósito principal, né? Implantar uma Cognópolis na região de Florianópolis. E isso passa, inclusive, pelo processo de implantação de um holopensene de Comunex, como foi no caso de Foz do Iguaçu com a Comunex Interlúdio. Então, eu vejo nessa fala nessa afirmação, muitas conexões com o meu próprio processo, né? Então, e aqui, gente, vou fazer uma pausa só para lembrar, né? Estou dando um exemplo, por quê? Para incentivar que busquem também suas próprias conexões, tá? Então, e aí como é que a gente pode fazer isso? Para quem talvez tenha ressomado em outro período, em outras décadas, né? E queira se localizar também. Tertúlia Localização, professor Valdo Vieira, o verbete. Então, ali, o professor Valdo Vieira colocou vários pontos, ele fala que ele vai abrir o jogo, então falou sobre várias pessoas do grupo, então é interessante para a pessoa procurar se localizar, né, em relação a isso também, em relação à sua paraprocedência. E mais recente, até agora de 2020, né, nós temos ali o verbete e a própria tertúlia sobre comunidade extrafísica, com o professor Eduardo Azevedo. O professor Eduardo, ele vem pesquisando já essa temática há bastante tempo, pelo que eu conheço. Inclusive tem uma tertúlia matinal também, que não é desse ano, se não me engano, acho que ela é um pouquinho anterior, mas que também é muito rica assim, em informações, em que ele traz muito desses contextos, né, em relação às Comunex. É claro que aqui, assim, em relação à autopesquisa sobre paraprocedência, né, existem vários outros meios também de se fazer isso, né. O próprio dicionário de argumentos da Conscienciologia, o professor Valdo registrou muita coisa a esse respeito, o léxico de ortopensatas, então são meios também de se buscar informações a esse respeito. Um outro meio é o seguinte, a aplicação de técnica projetiva. Então, a projeção consciente, a saída, né, do corpo humano, da consciência do corpo humano, também pode favorecer as autorretrocognições, inclusive rememorações do seu período intermissivo. Então, também é uma forma de fazer aqui autopesquisa em relação à paraprocedência, né? Então, tudo isso pode constituir aqui o nosso leque, né, de opções. Talvez até antes de passar aqui, eu queria só saber se tem alguma pergunta. Eu estou vendo aqui agora nos comentários, acho que está tudo certo, né? Acho que tem só um comentário da Jéssica, agradecendo. Também agradeço, Jéssica, pelo comentário, pela participação. Tá, pessoal, eu queria deixar vocês bem à vontade, tá? Se tiverem alguma colocação, alguma coisa, então eu vou colocar só, então fazer um fechamento, mas qualquer coisa... Eu tenho uma pergunta, Nelise. Diga. De toda essa tua autopesquisa sobre o Zeitgeist da tua própria ressoma, quais ferramentas reciclogênicas tu conseguiu tirar dessas informações?
Ah, ótimo. Obrigada, Bruna. Achei excelente a pergunta. Porque isso me lembrou que eu esqueci de falar um ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte. Vou até voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no item lá do início, quando eu estava falando sobre esses pontos, né? Não sei se vocês lembram que eu comentei ali sobre a questão das automimeses patológicas, né? Então, um ponto que eu venho pensando bastante a respeito é o seguinte: quando eu falo aqui sobre essa questão de direitos sociais, redemocratização, partidos unidos, reunificação, cooperação, enfim, né? E trago aqui esses elementos de história política, isso que não foi à toa, tá? Foi pelo seguinte, eu tive um envolvimento até com partidos políticos na minha adolescência, início da juventude, então, e eu sempre tive, assim, uma ligação com essas temáticas, sabe, de redemocratização, integração, né, e eu percebia uma atração pela temática. Então, mas ao mesmo tempo eu percebia que não era bem daquele jeito que eu queria, sabe, mas eu senti aquela atração. Então, ali, o que eu percebo hoje é que quase foi uma auto-mimese. E ali eu poderia, inclusive, ter entrado em desvio de proexis, né? Se talvez eu tivesse permanecido naquela linha, sabe? Então, uma coisa, assim, que eu acho que essa identificação dos itens anacrônicos propicia é identificar e fazer as profilaxias, sabe? Então, hoje, assim, quando eu identifico, por exemplo, nessa nuvem de palavras, né, que compõem aí esses zeitgeist, então eu vejo, assim, alguns itens que são muito positivos, né, que eu acho que vale a pena investir, então, por exemplo, um processo de integração, de cooperação, questão de pioneirismo, mas aquilo que eu sei que é o que eu tenho que tomar cuidado. Então, aquilo onde, tá, aqui eu não posso escorregar, né, então, e até ao trabalhar com questões de grupo, né, então isso aqui me ajuda bastante até essa compreensão, sabe? Então, esse processo, eu penso que, assim, das próprias reciclagens, vem na medida em que vão caindo essas fichas, né? Então, até dos erros que poderiam ter, que foram cometidos, ou daqueles que foram, talvez, evitados, né? Então, quando amplia um pouco a nossa própria lucidez, né? A nossa própria compreensão, sabe? Então, eu acho que esse processo da gente compreender um pouco das nossas senhas proexológicas, né? Eu vejo que, assim, eu tenho talvez uma senha vinculada a essa questão de grupo, né, de aglutinação, eu tenho muita identificação com isso, mas é isso dentro de um contexto muito específico, né? E aí, quando a gente consegue aplicar isso melhor, fica muito mais coerente, né? Então, e as reciclagens vêm até para auxiliar a gente nisso, né? E aí o que eu queria chamar a atenção, então, nesse ponto é o seguinte: o que eu fui percebendo, né, e que para mim é muito valioso, assim, é essa interação entre a paraprocedenciologia, a ressomatologia e a proexologia, tá? Então, vamos lá, vamos por partes, então. A paraprocedenciologia, então, o estudo da paraprocedência, né, onde é que eu estava, então, no período intermissivo, né? Então, estudar um pouco isso já trouxe alguns elementos. A própria ressomatologia, então, uma compreensão, por exemplo, sobre esses zeitgeist, né, da ressoma, eu penso que investir nessa autopesquisa da ressomatologia, isso também vai trazendo mais alguns outros elementos. Isso, né, somado em interação também com o próprio processo de estudo da programação existencial. Eu tenho uma programação aqui para essa vida humana, então até para que eu seja completista nessa programação, é interessante compreender, né, articular, então, esses três pontos aqui que eu estou colocando, né, a paraprocedência, a ressomatologia e a proexologia. Então, aqui eu trago o quadro de novo só para relembrar, né, os itens que eu tinha colocado, eu achei que eu poderia comentar de novo, mas aqui eu vou encerrando, então, para comentar com vocês o seguinte: eu coloquei ali a frase enfática do verbete da professora Elizabeth Rodrigues, em que ela coloca: pesquisar os zeitgeist da ressoma é demonstração de inteligência evolutiva, tendo por objetivo identificar, realizar e qualificar a proexis pessoal e grupal, assumida no curso intermissivo. Você considera relevante a pesquisa referente ao zeitgeist da ressoma pessoal? Já ponderou a respeito? Então, fica também como pergunta minha, né, a todos vocês que estão aí acompanhando a gente aqui hoje. Quero agradecer, vi que tem alguns comentários aqui da Andresa, da Andréia,
Carolina. Então, obrigada também a vocês. E passo aqui, então, para a Bruna. Bruna, se você quiser assumir. Obrigada, professora, foi muito esclarecedora. Obrigada pela resposta da pergunta também. Eu queria convidar a todos para participar dos eventos online que a Evolucim está oferecendo durante o mês de dezembro. Nós temos palestra todas as sextas-feiras, né? E atividades EAD online. Então, nós temos no próximo dia 12, é o sábado, amanhã, uma entrevista que a professora Milena Gianni vai fazer na Rádio RCI, num programa chamado Programa Projeto de Vida, oferecido pela Apex, né, com a tematologia de o renascimento humano e o planejamento de vida. Né, vai ser um tema bem interessante a ser debatido também. Amanhã ainda a gente tem a live à tarde, às 16 horas, com as meninas do Desperte. Amanhã o tema abordado vai ser os 700 experimentos, o teste da sua força de vontade. Nós temos no dia 18 a palestra às 19h30, que vai ter o tema Ressomatologia, o que pesquisar. Na nossa última palestra do ano, nós temos também no nosso último evento do ano, nós temos a contação de histórias, que é como eu me sinto quando sinto sua falta, né? Nós temos um curso oferecido pela Evolucim com a professora Epicom, Andréia Almeida, no dia 19 de dezembro, que vai ser autopesquisa aplicada à ressomatologia. Esse curso, ele é 90% prático, então a professora vai dar toda uma introdução da temática do curso e depois vão fazer atividades práticas com todos os alunos. São todos convidados a participar. Para se inscrever no curso, é só acessar o nosso site, que é www.evolucim.com.br/cursos. O link está na descrição do vídeo. No mais, eu quero agradecer a todos pela presença. Queria agradecer muito a professora Nelise, que fez uma excelente explanação do tema. E convidar todos a curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que vocês acham que têm interesse. Acessem as redes sociais da Evolucim, acessem as redes sociais da Ortocognitivos, fiquem atentos às nossas novidades. Sempre está rolando alguma atividade gratuita ou que necessite de inscrição, mas sempre tem alguma coisa para enriquecer a autopesquisa de todo mundo, tá bom? Muito obrigada, professora. Nos vemos num próximo encontro. Obrigada também. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite.